Que bom que tu chegastes, é muito bom te ter aqui neste que é aquele episódio que eu tinha comentado contigo na vez anterior. Se tu não assististes, eu vou deixar bem aqui, que ele estava relacionado, vou deixar nos cards, que ele estava relacionado daquelas derrapagens nas valas e tudo mais. Pois é, quero trazer isso à tona, eu te falei que eu tinha conteúdo exclusivo para te mostrar, né? Pois é, situações do dia a dia que de fato existem, e se rola com as motos, por que não vai rolar com a gente? Claro que a gente vai ter aquelas situações de trânsito em que eu vou te apresentar soluções para isso. Bem como estou te mostrando esse ciclista incrível, né? Que ele estava com aquela simetria, sem gastar muita energia, movendo os quadris, ombros de formas desnecessárias. E assim ele faz com que essa pedalada dele seja muito mais incrível. Já sinalizei que eu vou entrar para o lado esquerdo e logo ali na frente já vai dar de cara com aquela situação de derrapagem. Andar em vala é um problema, olha lá. Vacilou, foi embora. E foi embora o quê? Justamente a roda da frente, que é a que te dá a direção, que te dá o equilíbrio. Perdeu isso, vai pro chão, larga tudo mesmo e cai inteiro, cai ileso. E o resto a gente é mais fácil consertar do que consertar nosso próprio corpo. Eu dei um suporte para ela ali para poder, de fato, ela conseguir levantar essa madeira, por ser bem pesada. Então eu já coloco a bicicleta para cá para fazer uma zona de segurança para ela. Dar um suporte mesmo pro meliante, nesse caso ele é motociclista mesmo, né? É alguma coisa que faz com que a gente ative aquele gatilho de que somos humanos, de que somos todos de um mesmo grupo e que pertencemos a isso e que de fato precisamos cuidar uns dos outros. E é algo que as pessoas estão perdendo. Mas se liga só porque estão perdendo. Nisso aqui, ó. Precisa estudar mais, hein? E eu falei isso para esse ancião porque lá atrás, antes de eu estar começando a gravar ali, eu fui fazer uma ultrapassagem e o que aconteceu? Ele ficou buzinando de forma constante, dizendo pra mim que eu tava errado, alguma coisa desse jeito. E eu olhei pra ele e olhou de volta com um carão pra mim. E aí eu disse, né, eu vou te pegar lá na saída, né? Brincadeira, não falei nada disso não. E eu acabei atravessando na faixa de pedestre sem desmontar, eu que tava nervoso, calma, nervoso e queria garantir que eu ia ficar logo ali no cantinho. Mas de fato a gente precisa desmontar e eu tava preocupado com o semáforo. Isso não é desculpa para fazer coisa errada. Eu vacilei. Me perdoe por isso. Mas sigamos que a gente vai sempre pegar essas informações de motociclistas e tem alguns que são melhores do que outros. Claro que todo que tá aqui, todos aqueles que estão andando aqui na direita, motociclistas, são tudo motoqueiro, né? Que não tem que andar na direita, tem que andar na esquerda. Mas é aquilo que os caras sempre falam. Onde a moto passar, onde passa o guidão da moto, só segue, né? Os caras fazem os próprios caminhos. Mas isso é algo que pode ser muito perigoso, porque a gente tem essa falha ali do pessoal que não olha o retrovisor. E eu sempre estou acompanhando essas setas de carros que os caras estão fazendo esse LED. Acabou que eu tinha a intenção de ir lá para a direita, mas o trânsito me jogou para a esquerda. Aí eu falei, ixi, não vai dar tempo, vou ter que seguir por aqui mesmo. Ainda bem que sempre tem algumas rotas e nesse horário é uma coisa que eu não recomendo e não gosto de fazer, porque já tá tudo muito intenso, o pessoal já tá com aquela agonia de chegar cedo no trabalho depois de ter deixado o filho na escola. E aí tem aqueles engarrafamentos naturais que ficam nas frentes das escolas, fazendo com que, de uma forma geral, acabe que tudo fique congestionado, né? Mas ali, claro que como somos ciclistas urbanos, nós temos a vantagem do terreno. E se fechou a janelinha, claro que do outro lado vai estar livre para a gente poder fluir nesse trânsito que está realmente mais intenso. O semáforo lá na frente vai perceber que já vai fechar e eu vou passar nesse intervalo que está fechado, em que tem lá, ainda lá no meio, outros carros para fazer essa proteção. Aqueles carros meio que viram o teu escudo, né? Enfim, segue aqui nessa dica aqui, muito legal. Eu tô sempre percebendo tudo o que está acontecendo mais lá na frente. Então, de fato, eu só consigo fazer essa aceleração e esses desvios aqui, porque eu já captei as informações que estão bem lá na frente. Aqui já perto do trash truck, do carro de lixo, desculpa, eu já vou fazendo aquela freada, brecando um pouquinho mais antes, justamente para poder de fato entender que o caminhão não ocupou todo aquele corredor que geralmente realmente acontece no meio de trânsito. Eu consigo pegar essas vaguinhas que tem entre carros e às vezes entre motos, mas muito raro entre motos, mas mesmo aqui entre carros, e eu fico em pé, assim, eu tiro os braços do guidão para ficar realmente mais visível. E o tempo inteiro eu estou prestando atenção nesses veículos que estão fazendo conversão para a direita, sempre olhando setas.
Quando eu vou seguindo por esse corredor aqui pro lado direito, eu já sei que bem lá na frente tem uns caminhões que ficam fazendo a carga e descarga. E esse trânsito lá de cá vai começar a ficar muito mais lento. Então já me adianto vindo para cá para a esquerda e fazendo essas trocas o tempo inteiro. Tu consegue perceber lá os caminhões, tá vendo? Descarga. Então todo mundo começa a se enroscar pro lado de cá, vindo pro tempo todo para cá e deixando o trânsito mais lento, que eles querem desviar e conseguir seguir no trânsito. E agora a minha intenção é ir lá para a direita. O que eu vou fazer? Eu vou continuar pedalando pro lado de cá, porque eu quero observar o movimento desses carros, desses veículos aqui o tempo inteiro, para poder fazer essa conversão pro lado de lá, no trânsito fluindo, de maneira que não me deixe a minha vida em risco. E claro que o tempo todo eu tenho que estar com o meu LED aceso, gritando lá, para que esses veículos realmente percebam e entendam que eu existo ali e que de uma hora ou outra eu vou fazer essa conversão tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E antes eu vou o tempo inteiro sinalizar com as mãos. A vantagem de ter essa luvinha colorida, essa luvinha mais clara, faz com que os caras percebam, ó, tá vendo? Tô fazendo essa sinalização e vou sinalizar de novo que eu vou fazer a dobra aqui, fazer a conversão. Agora presta atenção aqui na frente, ó. Vou apitar para poder segurar o cara. Fica aí, porque senão ele não vai entender que eu existo e não me viu, e não vai ver, porque ele só quer entender que existe carros, o carrista pensa dessa maneira. Só existe carros no trânsito. E às vezes as motos passam por esse mesmo problema que os ciclistas. Por isso que tu vai ver muitos motociclistas fazendo aquelas buzinadas de acelerações para justamente ele fazer com que os carristas, os motoristas de carros lá, percebam que esses caras estão realmente no trânsito, que realmente nós existimos. E no nosso caso é fazer escândalo com apito mesmo. E se o apito estiver fora da boca, grita, faz escândalo, mas o importante é que a tua vida fique sempre em segurança. Agora só presta atenção numa coisa muito importante. Mesmo aqui no centro de Belém, onde tem todo esse fluxo intenso de veículos, bem aqui onde que realmente as pessoas deveriam dar maior exemplo, não existe isso. Presta atenção, ó, sinal vermelho, passou o pedestre, o que vai acontecer lá? Meliante, avanço de sinal. E ele não percebe que tem ciclistas lá, ó, fazendo a travessia. E por isso que eu falo o tempo inteiro, a gente como ciclista, a gente não pode confiar nos semáforos em qualquer lugar que for. Em qualquer lugar que for, tem que o tempo inteiro olhar para ver se os veículos realmente estão parados lá, que eles não vão ameaçar sair. Enfim, eu percebi que chegamos à quarta temporada e não fiz uma troca nem da capa e nem da foto de perfil. Então vamos trocar rapidinho aqui, enquanto a gente consegue descer aqui na Rua João Paulo. E isso é uma outra história que eu quero contar do João Paulo. Mas assim, presta atenção no trânsito, que senão é aula de história, né? É ciclismo urbano. Eu vou evitar fazer essa conversão lá pro lado direito, que é a via onde eu realmente quero fazer mais desaceleração, quero descansar. Justamente porque tá todo esse trânsito, todo esse engarrafamento, congestionamento, e tô apontando para esse motociclista laranja, porque é ele que eu vou pegar de referência, já que ele tá fluindo bastante. Onde ele passar, eu passo também. Lá já fechou o semáforo, tá vendo? Então, eu como vou fazer uma conversão pro lado esquerdo, bem mais lá na frente, depois dessa travessa lá na próxima, eu já vou ficar me mantendo pro lado de cá. E ali eu vou sinalizar pro cara aqui, o motorista, que eu vou realmente entrar aqui e dar uma aguardada para poder fazer esse carro branco passar, liberar a passagem para todo mundo. E sempre também sinalizando que na minha esquerda tá vindo um cara com um carro de mão gigante que faz mudança e tudo mais. Uma carroça, na verdade. A minha atenção já se volta para aquela próxima travessa ali, que foi uma vez onde um homem bateu. Eu até postei isso aqui e eu fico realmente bem mais receoso. A visão que eu tô o tempo todo olhando para pegar a distância dos carros é essa agora que eu vou te mostrar, ó. Essa dali, exatamente essa. E é isso que é a minha visão para poder fazer as sinalizações o tempo todo que eu tô fazendo com as mãos. Beleza? Eu espero que tu tenha gostado, que tenha te agregado de alguma maneira nesse que é um projeto de idealização da Carolia. E na voz fui eu mesmo, Azul Sky, nesse que é o canal Azul Bike. E eu te vejo com certeza no próximo episódio. Valeu e até lá. Tchau. Nasci no coração do Marajó, onde sol e tempestade dão um nó. Entre cantos da mata e o clamor da cidade, eu sigo com relâmpagos da vontade. Cheiro de manga, sabor de açaí.
deuses sussurram perto daqui. Nas veias de asfalto meu rumo vai. Sou guerreiro onde o vento